Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta quinta-feira. São 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro voltou a caminhar no corredor do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ontem, após 2 dias de caminhada suspensa. Segundo o último boletim médico, ele permanece internado na unidade semi-intensiva e o quadro de saúde dele é estável. Segundo o boletim médico, o quadro clínico do presidente Bolsonaro está estável. Ele não tem dor nem febre. Houve melhora também dos exames laboratoriais e de imagem. Eu posso adiantar que os exames realizados ontem, comparados com os exames que foram realizados hoje, os de hoje já apresentam números mais adequados, indicando uma normalização do estado geral do presidente. O presidente continua com sonda nasogástrica, dreno no abdômen para retirada de líquido e recebe antibióticos por via endovenosa. Bolsonaro voltou a caminhar no corredor do Hospital Albert Einstein nesta quarta-feira, após 2 dias de caminhada suspensa. Ele permanece internado na unidade semi-intensiva do hospital. E os números da tragédia em Brumadinho continuam aumentando. Já são 150 o número de mortos no rompimento da barragem. 134 corpos foram identificados e outras 182 pessoas continuam desaparecidas. Enquanto isso, as investigações sobre a mineradora Vale prosseguem. Documentos mostram que a empresa já sabia de problemas na estrutura. A chuva dificulta o trabalho de resgate das vítimas da tragédia em Brumadinho pelos socorristas. Segundo o porta-voz dos bombeiros, Pedro Ayara, a chuva modifica as ações e é preciso trabalho de monitoramento para não colocar as equipes de resgate em perigo. As buscas, segundo ele, continuam a ser feitas no rio Paraupeba. A visibilidade prejudica o trabalho aéreo e acaba atrasando o resgate. Alguns acessos que levariam 4 ou 5 horas levam o dobro do tempo. A Yara afirma que as equipes precisaram fazer escavações bem profundas e que máquinas continuam sendo usadas para revolver lamas em camadas profundas e tentar achar os corpos. Ele falou que as operações continuam com a descoberta de novos corpos. São corpos que foram retirados da área do estacionamento, da ITM, e também ali dos arredores ali da região do vestiário. Então esses 3 locais eram locais que nós já estimávamos que encontraríamos uma quantidade considerável de corpos e essa expectativa ela foi confirmada. Enquanto os bombeiros trabalham no resgate, a Polícia Federal segue o trabalho de investigação sobre os e-mails trocados entre a Vale e 2 empresas ligadas à segurança da barragem. O teor da mensagem foi divulgado pelos engenheiros da Tuvsud Brasil, que foram presos dias depois do rompimento da estrutura. Em depoimento, Makoto Namba e André Jun Yasuda disseram que a mineradora tinha sido informada dos problemas em dados de sensores, que faziam o monitoramento da estrutura. As falhas foram detectadas em 10 de janeiro. E o ex-presidente Lula foi condenado a mais 12 anos e 11 meses de prisão. A decisão da juíza da Operação Lava Jato é por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio em Atibaia. Lula é réu em outros 5 processos que não estão em fase de julgamento. O ex-presidente Lula foi condenado por ter recebido R$1 milhão em propinas referentes às reformas no sítio no interior de São Paulo. A Operação Lava Jato afirmou que o imóvel passou por 3 reformas para beneficiar Lula. E segundo a sentença da juíza, as obras foram pagas pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e Chain. O imóvel está em nome do filho do amigo de Lula e ex-prefeito de Campinas, Jacob Tarr. O sítio Santa Bárbara é a 3ª ação penal da Lava Jato contra o ex-presidente. Ele ainda é acusado por corrupção e lavagem de dinheiro por suspeitas de propinas da Odebrecht. O processo também já teve a entrega das alegações finais e aguarda a sentença. O ex-presidente Lula está preso em Curitiba desde abril do ano passado, cumprindo uma pena de 12 anos e 1 mês no caso do triplex do Guarujá.
Pelo menos 5 pessoas morreram e uma está desaparecida depois da tempestade na noite de ontem no Rio de Janeiro. Foram muitas horas de chuva sem parar. A forte chuva acompanhada de ventania causou apagões, derrubou árvores, alagou vias e fechou uma importante avenida onde um trecho da ciclovia desabou. Na manhã de hoje, a chuva baixou de intensidade, mas a capital fluminense continua em estágio de atenção e contando os estragos. Vamos conferir. Noite de quarta-feira, 20 horas e 30 minutos. Os ventos de 110 km por hora e o grande volume de chuva fizeram com que o Rio de Janeiro entrasse em estágio de atenção. Pela internet, muita gente registrava momentos de terror. Mãe, o carro foi lá! Um rapaz foi levado pela enxurrada nas ladeiras da Rocinha. Segundo os moradores, ele sobreviveu. Em outro ponto da mesma comunidade, que fica na Zona Sul, um carro da PM foi arrastado pelas águas que se acumularam. A Rocinha foi a região mais atingida pelas chuvas no Rio. Às 10h15 da noite, a cidade entrou em estágio de crise. 3 mortes foram confirmadas, sendo 2 em Barra de Guaratiba e outra na Rocinha. 2 pessoas seguem desaparecidas. Na Avenida Niemeyer, um novo trecho da ciclovia Tim Maia desabou com deslizamento de terra e a via segue interditada. Poucos metros deste mesmo trecho, um ônibus foi atingido pela queda de uma barreira. O prefeito Marcelo Crivella acompanhou os trabalhos dos bombeiros de perto e confirmou que 2 pessoas seguem desaparecidas. E não era só quem estava voltando do trabalho para casa que sofreu. A torcida do Botafogo viveu momentos de desespero para fugir da chuva que caía na região do estádio Engenhão. Quem fazia exercícios nesta academia, por exemplo, teve que largar tudo. A água já batia à altura do peito. Nem um luxuoso hotel na Barra da Tijuca escapou. Turistas com água na canela, cadeiras boiando e o porteiro com dificuldades de impedir a entrada do grande volume de água. Ainda na madrugada, às 3 da manhã, foram registradas 64 quedas de árvores. Algumas derrubaram a fiação da rede elétrica e causaram apagões. Segundo a Light, as principais interrupções de energia são em trechos da Zona Oeste, como a Barra da Tijuca e Recreio, além da Zona Norte. E ainda deve chover no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, mas não tão forte como ontem. Vamos conferir agora a previsão do tempo completa para todo o país. Uma mudança na circulação de ventos entre o sudeste e o centro-oeste ajudou a concentrar umidade e é por isso que a chuva aumentou nas últimas 24 horas. Nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai atuar ao largo do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Juntamente com o fluxo de umidade que vem do nordeste, estará passando justamente pelo sudeste. Está mantida as condições de chuva e há alerta para mais temporais. A chuva acontece a qualquer hora, pode ser volumosa, principalmente no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, na Grande Belo Horizonte e no sul do Espírito Santo. Na região da capital paulista, onde voltou a chover bastante nesta quarta-feira, a chuva enfraquece, mas ainda acontece no decorrer do dia. Muita instabilidade provoca pancadas de chuva a qualquer hora entre Goiás, o Rio Grande do Norte, Ceará, litoral do Amapá e também com alerta para temporais. Outra parte do Brasil que segue instável com bastante chuva é o sul do Amazonas, o Acre e Rondônia. Em Roraima, o tempo volta a secar. Na costa leste do Nordeste, a chuva também diminui e será apenas passageira nesta quinta. Do Amazonas até Mato Grosso do Sul, sol, calor, pancadas de chuva com raios a partir da tarde. E o sul do Brasil volta a secar com uma mudança na direção dos ventos. O sol predomina e as temperaturas vão subir mais. Mínima de 18 graus na capital mineira, 19 graus em Porto Alegre, onde a máxima chega aos 32 graus. Máxima de 26 em São Paulo, 33 em Cuiabá. Eu fico por aqui, mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.